Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Eu tava aqui em casa costurando aqui no meu espaço e achei que essa parede aqui tava muito branca. Então eu resolvi fazer esse painel de carretéis para enfeitar aqui em cima dos meus carretéis. Não ficou uma graça? Vamos fazer um também? E se vocês estão assistindo às minhas aulas, fazendo as peças, ou usando a técnica para se inspirar e fazer de acordo com a sua criatividade, me chama para ver. Coloca hashtag Pituca Vem Ver na sua postagem e me marca com @Pituca Sapeca. Eu vou adorar. Vamos para a aula então? Para fazer os nossos carretéis, eu vou pegar aqui 4 cores, peguei 4 tons diferentes de azul. E você pode costurar reto assim, ou você pode costurar meio aleatório, igual eu vou fazer, sem muita medida mesmo. Eu já cortei essas faixas aqui de 7,5 por 15, mais ou menos, pra gente ter essa flexibilidade nas diagonais que a gente vai fazer. Então, eu vou costurar muito meio aleatório, vou costurar, por exemplo, essa aqui nessa, uma diagonal assim. Depois eu venho com essa aqui mais ou menos nessa diagonal, aí vocês vão vendo como vocês acham que fica interessante. Por isso que eu já cortei maior. E depois essa aqui eu acho que vou colocar assim. Depois a gente vai passar tudo isso, tirar esses excessos aqui e refilar o conjunto final num retângulo de 11,5 por 13,5. Costurei aqui, seguindo mais ou menos aquelas diagonais que a gente tinha colocado, bem aleatório mesmo. E antes de passar, é importante, antes de cortar, é importante vocês darem uma olhada se cabe aqui 11,5 por 13,5. Então, aqui cabe, tô com bastante folga. E aqui também cabe, tô com bastante folga. Então, antes de passar, a gente vira aqui e refila esse excesso. Eu vou pegar a linha do pé de máquina do tecido anterior e cortar o excesso. Viro esse aqui também. Tiro esse excesso. Esse aqui já tirei, esse aqui, agora esse. E esse excesso. E agora sim, eu posso, sem os excessos, eu posso passar com as costuras abertas pra gente refilar esse retângulo. Passei aqui com as costuras abertas e agora eu vou refilar para um retângulo de 11,5 por 13,5. Vou pegar aqui. Então, aqui eu preciso de 11,5. Aqui. Então, refilei na largura e agora eu vou refilar na altura. Então, aqui eu preciso de 13,5. Vou cortar aqui.
10, 11, 12, 13 e meio. E eu escolhi fazer o meu painel com 4 cores. Então, eu peguei o azul, o verde, o vermelho e o amarelo. Então, eu preparei retângulos aqui de 11,5 por 13,5 das minhas 4 tonalidades, das minhas 4 cores. E agora eu vou começar a montar os meus carretéis. Então, com a cor do fundo, eu vou pegar faixas de 3,5 centímetros pela altura do nosso bloco, ou você pode cortar uma faixa contínua e costurar todos os blocos de uma vez, e colocar uma faixa de cada lado do nosso retângulo colorido. Nós vamos fazer isso com os 4 retângulos. Faixas do fundo de 3,5. Então, aqui eu já coloquei todas as laterais. E agora, a gente vai preparar a parte de madeira do nosso carretel. Parte que fica em cima e embaixo. Para isso, a gente vai pegar uma faixa de 4,5 na largura do nosso bloco. O meu deu 15 centímetros. Então, nós vamos pegar faixas de 4,5 por 15 centímetros e quadrados do nosso fundo de 3,5 centímetros. Riscar uma diagonal e a gente vai costurar esse quadrado aqui na ponta, passando uma costura em cima da diagonal riscada. A gente vai acabar com isso aqui. Em cima da diagonal riscado, aqui já tá costurado. Aí eu vou tirar esse excesso. Passar essa ponta. Aqui já tenho cortado e passado. E eu vou pegar um outro quadrado de 3,5 e vou costurar no outro lado, fazendo a mesma coisa, passando uma costura em cima da diagonal riscada do quadrado. O que tem que prestar atenção aqui? As diagonais, elas têm que estar olhando, formando um V aqui, como se fosse formar um V. As duas olhando para baixo e na mesma base da faixa. Não pode costurar um quadrado em cima e um embaixo. Então, aqui a gente vai costurar essa diagonal e vai ficar com esse quadrado costurado aqui embaixo. Do mesmo jeito, a gente vai tirar esse excesso. Passar. E vamos ficar com várias faixas dessa aqui, da cor do meu carretel, que no meu caso eu tô usando um marrom, com triângulos da cor do fundo. Nós vamos pegar 2 a 2, então a gente vai precisar de 2 para cada bloco colorido. Então, no meu caso, estou fazendo 4 cores, então eu vou precisar de 8 faixas dessa. E aí, a gente vai costurar essa faixa, uma em cima e uma embaixo, formando aqui o desenho do nosso carretel, como se fosse madeira, linha, madeira. Prestar atenção aqui para não inverter essa faixa, ó. Aí vai ficar com um chapéuzinho, em vez de ficar com o carretel. A parte dos triângulos tem que estar olhando para a nossa faixa de fundo aqui. E aí, é só colocar direito com direito aqui, direito com direito aqui,
passar uma costura em cima e embaixo, ir pro ferro, abrir essas costuras e a gente vai acabar com esse bloco aqui costurado. Então, no meu caso, eu vou ter 4 desses: um azul, um vermelho, um verde e um amarelo. Então, a gente vai fazer isso nos outros blocos para todos ficarem igual a esse aqui, já costurado. Já tá com cara de carretel. Depois de costurados os nossos carretéis com a parte de madeira, a gente vai decidir agora qual a ordem, né, que a gente quer. Se a gente quer nesse sentido ou nesse sentido. E uma vez definida a ordem deles, nós vamos colocar entre cada um faixas de 4 centímetros do tecido do fundo. Então, a gente vai colocar as faixas nesses 3 meios aqui, depois que decidir qual é a ordem. Tira foto, arruma, vira de um lado, vira de outro. Eu vou fazer isso com o meu, para vocês terem certeza de qual fica mais interessante. Depois que decidiu, é só colocar faixas de 4 centímetros entre os blocos, para a gente formar essa grande faixa aqui. Uma vez colocados os centros, as faixas centrais e unidas todos os nossos carretéis, a gente vai colocar aqui em cima e embaixo faixas. Eu vou colocar aqui faixas de 6 centímetros, mas vocês podem fazer mais fino ou mais larga se vocês preferirem. Então, nós vamos colocar em cima e embaixo, na lateral mais longa. E depois, nós vamos fazer na lateral curta. Já coloquei a borda de cima e de baixo, que são as mais compridas. E agora, a gente vai colocar a borda mais curta. Eu vou colocar do mesmo tamanho, 6 centímetros. De um lado e de outro. Já coloquei todas as bordas, coloquei sobre manta, com o lado da cola pro forro, o forro um pouco maior, alfinetei aqui com alfinetes de segurança. Eu gosto de colocar mais ou menos um palmo espaçado para ficar bem preso, e separei aqui as linhas pra gente quiltar. Então, eu vou quiltar cada uma dos nossos carretéis na cor. Eu coloquei uma linha mesclada aqui de azul e cinza, uma linha mesclada de vermelho, essa aqui eu não tinha mesclada, mas vai de verde água, e uma linha mesclada nos tons de laranja e amarelo. Separei uma linha para a gente fazer o fundo, uma linha marrom para a gente fazer a parte da bobina e uma linha para a parte de trás do trabalho na cor próxima à do forro. E agora o próximo passo é a gente pensar no quilting aqui, agora que já tá tudo montado e as linhas separadas. Coloquei um plástico aqui em cima só pra gente poder pensar no quilting, e eu acho que eu vou fazer isso, ó. Eu acho que na parte da bobina eu vou fazer um quilting reto. Em cima e embaixo. Indo e voltando. Aqui na linha, a gente pode seguir essa parte do reto, mas fazer um pouco mais espaçado e com umas curvas aqui assim, ó. Só para dar a ideia de retrós mesmo. E aqui no branco, eu acho que eu vou fazer tudo linhas retas, tudo reto, de cabo a rabo.
Aí aqui a gente faz outra curva no retrós, o reto na bobina, mais apertado. E aqui embaixo também, linhas retas. E depois que a gente terminar esse primeiro quilting, eu estou pensando, vamos ver o que vocês acham quando a gente chegar nessa parte. Da gente depois pegar uma cor de linha e fazer uma brincadeira aqui em torno desses carretéis. Vamos para a máquina quiltar. Então, aqui tá a base do nosso quilting. E agora eu vou fazer a brincadeira com a linha. Então, eu vou pensar aqui, vou dar uma rabiscada. Passar com essas três cores aqui. E fazer esse caminho. Já está quiltado aqui. E agora eu vou colocar na parte de trás, em cima, porque eu quero que ele fique pendurado nesse sentido, umas orelhas aqui para eu poder encaixar depois uma vareta para poder facilitar pendurar esse cara na parede. Então, eu peguei um quadrado. Aqui tanto faz o tamanho, esse aqui acho que tem 13 centímetros, dobrei ao meio, passei um pesponto e eu vou prender ele aqui na parte de cima, só com uma costura de segurança, porque a hora que eu colocar o viés, ele já vai ficar preso. Então, eu vou prender de um lado e do outro, e aí eu tenho um espaço aqui para colocar uma vareta para segurar esse trabalho na parede. Bom, feito isso, nós vamos preparar o viés. Eu decidi preparar um viés todo colorido, com as cores da bobina.
Então, eu cortei aqui faixas de 20 centímetros por 6, 20 por 6. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa faixa, direito com direito, colocar uma em cima da outra aqui na vertical, riscar uma diagonal de ponta a ponta aqui. Então, para facilitar, vocês podem marcar a largura da faixa, ó, 6 centímetros. E riscar uma diagonal de ponta a ponta. Vou colocar essa faixa aqui, direito com direito, em 90 graus. E vou passar uma costura em cima aqui da diagonal. Então, ela vai ficar costurada assim. E aí, eu tenho a continuidade aqui do meu viés. Então, essa aqui, ó, eu já costurei. Quem me conhece sabe que eu não gosto de perder nada. Então, o que eu fiz? Eu passei a costura na diagonal e passei uma segunda costura. Porque quando eu cortar aqui no meio, esse que seria o descarte vai ser um lixo rico. Vai virar um pequeno bloco aqui do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, vários blocos que foram de toda a parte da confecção do meu viés. Então, aqui é só eu vir e fazer um corte aqui entre as duas costuras. Então, eu tenho o meu viés e tenho o meu lixo rico. Vou pro ferro, passo esse viés dobrado ao meio. Então, eu vou vincar ele no ferro, inteirinho dobrado ao meio. E aí, está pronto para eu colocar na minha peça. Então, eu vou colocar esse viés com a parte da abertura para fora. Vou costurar por toda a volta, fazendo o canto aqui. E depois que ele tiver costurado, eu viro ele pro outro lado. E finalizo com pontos invisíveis. Foi muito legal fazer esse painel com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Com o lixo rico do nosso viés, eu fiz um mug rug para poder apoiar a minha caneca de chá enquanto eu estiver costurando. Aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.